Muito bem, então, boa tarde a todos, tá? Hoje a gente vai continuar a nossa saga de resolução dessa prova do Enem, de Matemática e suas tecnologias. O nosso último encontro, a gente fez alguns comentários sobre a questão 145 e 144, tá? Que, pelo que a gente viu, para a gente resolver essas questões, a gente não precisaria ter um conhecimento aprofundado tecnicamente do seno e cosseno. Porém, a gente precisava ter uma noção mínima, né, para resolver esse tipo de questão. Em particular, essa noção mínima é em relação ao comportamento do seu gráfico, né? Pois bem, hoje a gente vai resolver duas questões, né? A 146 também é uma questão bem simples e bem curta, tá? É uma questão que trabalha com percentuais, tá? E isso é um problema em geral para os alunos, né? Assim, não só do ensino médio, mas eu percebo que ainda possui pessoas que estão além do ensino médio e têm essa dificuldade de visualizar como funciona essa ideia de percentual. E a segunda questão que a gente vai trabalhar hoje é uma questão que é um pouco técnica, no sentido de ter que saber uma fórmula. E a fórmula é em relação à área do círculo, que aqui o contexto gira em função disso, simplesmente. Então, ele dá um contexto e ele quer uma lei associada à área do círculo que melhor modela esse contexto. Tá? E aqui a gente meio que vai fazer também por eliminação, né, esse tipo de questão, assim como nós fizemos essa questão 145. Tá? De praxe, né, a gente vai fazer uma leitura do texto e depois a gente abre aqui a discussão. Tá? Se tiver dúvida, pode falar a qualquer momento, tá? E também, se quiser acrescentar alguma informação, também pode ficar à vontade. Muito bem, então vou fazer aqui a leitura do texto. A leitura do texto dessa questão 146, tá? Também eu vou fazer umas observações aqui, porque se a pessoa não tiver um certo cuidado, pode fazer a conta errada, né, e cair no item indesejado. Então, a questão 146, o enunciado dela diz o seguinte: a conta de telefone de uma loja foi nesse mês de R$ 200, tá? O valor da assinatura mensal já é incluso na conta de R$ 40, o qual dá direito a realizar uma quantidade ilimitada de ligações locais para telefones fixos. Por hora, vamos parar aqui e registrar o que ele fala até o momento. Tá? Então, estamos na questão 146. E o que foi que ele diz? Foi que ele disse até o momento, né? Que o mês atual, o valor da conta deu R$ 200. Sendo que esses R$ 200, na verdade, foram R$ 160 e tem R$ 40 da assinatura. Ou seja, isso aqui é só para ter o direito, tá? De ter o usufruir do produto, né? Tá, e esse 60 foi em relação aos gastos com ligações.
E só lembrando, né, essa assinatura aqui dá direito a uma quantidade ilimitada de ligações para telefone fixo, se eu não me engano. Tá? Esse daqui é para celulares ou é o inverso, né? Vamos só conferir aqui o que o texto diz. Ó, dá o direito de realizar uma quantidade limitada para ligações locais. Desculpa, é o contrário, né? Então vamos só registrar isso. Essa assinatura aqui dá direito a ligações para fixo, ilimitado, né? E esse valor aqui é para celulares. Ok. Continuando aqui a leitura. As ligações para celulares, né, que não entra nesse valor aqui de assinatura na cobrança, são tarifadas separadamente, né? Pelo que a gente leu até aqui, isso aqui só corrobora com a ideia, né? Ele só confirma o que a gente continua lendo. Nessa loja são feitas somente ligações locais, né? Tanto para telefone fixo como para celulares, para reduzir os... Aí, é, vou ler de novo, né? Nessa loja são feitas somente ligações locais, tanto para telefones fixos quanto para celulares. Ok, aí, para reduzir os custos, o gerente planeja para o próximo mês uma conta de telefone no valor de R$ 80. Então, o planejamento, né, do gerente é que no próximo mês a conta seja de R$ 80. E lembrando, né, esse valor aqui, na verdade, ele vai ser R$ 40, né, de ligações, né, ele quer diminuir esse valor de 160 para 40, porém, obrigatoriamente ele paga 40 de assinatura. Tá? Muito bem, então esses são os dados do problema. Agora vamos ao que ele pede, né? Até o momento está tranquilo, tudo que o problema, o contexto da questão está tranquilo para todo mundo? Muito bem. Tá, então, continuando aqui, Sim. vamos para o que pergunta. Vai falar, Felizardo? Não? Ah, me desculpa, já disse a palavra e eu me atrasei. Ok. Obrigado. Tá, então, vendo aqui o que ele vai pedir, né? Para que esse planejamento se cumpra, a redução percentual com gastos em ligações para celulares, né? Que no caso é o que é tarifado, nessa loja deverá ser. Então, tem alguns detalhes que a gente vai observar. Deixa eu ele quer a redução percentual com gastos em ligações para celulares. Então, significa o seguinte, para a gente calcular essa redução, ele não está contando com esse valor de assinatura. Tá? Por que eu estou falando isso? Porque se a gente considerar o valor da assinatura nesse cálculo, vai dar um percentual diferente. Então, ele quer reduzir de 160 para R$ 40, né, em ligações para celulares. E ele quer saber o percentual de redução. Então, veja bem, como ele vai reduzir, né, significa que o valor no mês anterior, na verdade no mês atual, desconsiderando a assinatura, ele passa a ser de 160, né, e no próximo mês, vou chamar só assim, então, ele passa a ser de 40.
Então, de quanto vai ser a redução em valores reais? Na verdade, quanto ele vai deixar de pagar, né, desse mês para o próximo mês? É a diferença, né? Ou seja, ele quer economizar R$ 160, ou, desculpe, R$ 120. E, na verdade, o que ele quer que a gente calcule? É o percentual dessa redução aqui. Como é que a gente calcula o percentual? Como essa redução é uma parte do que foi esse mês atual, né? Isso é uma parte do todo, a gente calcula percentual pegando a parte e dividindo pelo todo. Por exemplo, imagine que um bolo, né, vou dar um exemplo à parte aqui só para a gente ter uma noção, um bolo foi dividido em 4 fatias. Aí vamos supor, né, eu vou pegar um aluno que está aqui no momento, né, vamos supor que Luan coma uma fatia. Pergunta, quantos por cento do bolo Luan comeu? Então, para eu saber esse percentual, eu vou pegar a quantidade de fatias que Luan, né, comeu, que no caso ele não comeu o bolo todo, né, ele comeu uma parte do bolo, e vou dividir pelo total, que é as 4 fatias do bolo. Fazendo essa conta, isso aqui dá 0,25. Tá? Outra maneira de enxergar isso é pegar R$ 1 e dividir para 4 pessoas, cada um fica com 25 centavos. E esse valor aqui, ele equivale a 25%. Né? Basta você olhar os dois números após a vírgula, né, para saber o percentual. Então, aqui a gente vai fazer a mesma coisa, tá? Se ele quer saber o percentual da redução, e a redução é uma parte do que foi pago nesse mês, então a conta que a gente faz aqui é pegar os 120 e dividir por 160. Isso vai me dar o percentual de redução. Aí, fazendo essa continha, né, se eu dividir numerador e denominador por 10, é a mesma coisa de cancelar os zeros. Tá? Aqui tem como simplificar essa fração? Sabemos que uma fração a gente pode dividir o numerador e denominador por um mesmo número, né? O resultado vai ser uma fração equivalente. Aí eu pergunto, né, qual é o número que eu posso dividir ao mesmo tempo aqui, numerador e denominador? Quem sabe? Por 2. Então vamos fazer a divisão aqui por 2, tá? 2 ou 4, né? Se a gente fizer por 4, o resultado sai mais rápido, né? Então, dividindo isso aqui por 4, 12 por 4 dá 3, 16 por 4 dá 4, né? Bom, aqui essa conta que eu fiz já meio que ajuda, né? O fato de Luan ter comido uma fatia, sobrou 3. Se ele comeu 25%, falta 75%, que no caso é 3 quartos, né? Então, isso aqui é 75%, que é 0,75 ou 75%. Aí, se a gente for observar lá no texto, né, vai ser a letra E. Tá? Então, essa é a ideia dessa questão. Tá? Antes de ir para a próxima, eu queria só saber se ficou claro a ideia dele. Tá? Eu quero saber se alguém tem dúvida, né, e se tem algum passo que eu preciso reforçar aqui na nossa resolução. Ficou tranquilo aqui? Todo mundo entendeu todo o processo da questão? Só não prestou atenção na parte 120. Tá. Bom, só voltando aqui para a ideia. Esse 120, ele indiretamente aparece no texto na hora que ele faz o pedido, né?
Ele dá aqui o contexto e tem que ele pede algo desse texto, né? É isso. Na verdade, pronto, ainda bem que você perguntou isso. Aqui na hora que ele pede a redução percentual com gastos em ligações para celulares. E é muito sutil isso no texto, porque dos R$ 200, R$ 160 é para celulares. Então, o que, que isso significa? Que a gente não vai contar os 200, a gente vai contar só 160. Tá? Do mesmo jeito, esses R$ 40, que é o que ele quer reduzir, também não está contando com esse valor da assinatura. Aqui é só para celulares, porque a pergunta dele é exclusiva, né? Ele pergunta a redução para ligações de celulares. Aí vocês poderiam até perguntar, professor, e se eu fizer usando o valor completo, né? Que no caso é usando R$ 200 e usando R$ 80, dá a mesma coisa? A resposta é não, né? Aqui, se você não tiver cuidado nesse detalhe, né? Que na verdade o que ele pede é na redução, né? Para celular, então no mês atual para celular ele gasta 160, e no próximo mês ele quer que reduza para 40. A conta é em cima desses dois valores simplesmente. E 160 menos 40 dá 120. Tá? Aqui também vai ser com essa diferença que o Paulo fez. Né? Dá 120 também, mas se eu fizer 120 dividido para 200, aí já não dá mais 75%, tá? Aí ele vai dar 60%. Tá? Então, esse é o diferencial, né, dessa... Na verdade, essa é a casca de banana dessa questão. Não sei se o Paulo entendeu o que eu falei. Vou esperar o feedback. E os demais, né? Todo mundo entendeu a questão e todo mundo entendeu esse detalhe que eu acabei de falar? Entendeu mais ou menos? É porque, assim, o mês atual foi gasto com celular esse valor aqui. E no próximo mês, o gerente quer que se pague só 40. Sendo que isso aqui tem uma redução aqui. Né? No caso, a redução é quanto ele economiza. Quanto é que ele vai economizar? Bom, de 60, né, nesse mês. No próximo mês, se ele pagar 40, ele vai deixar de pagar quanto? Vai deixar de pagar 120. Essa vai ser a redução. Essa vai ser a economia. Aí, vamos ler aqui a pergunta. Para que esse planejamento se cumpra, né, ou seja, de 200 ele reduzir para 80, aí o pulo do gato está aqui, ó, a redução percentual com gastos em ligações para celulares. Então, dois detalhes tem aqui. Né? O primeiro é a redução, e a redução é os R$ 120. E o segundo detalhe são em ligações para celulares. Então, ele não está contando com assinatura. Tá? Logo, eu não repito, né? Não faça a conta nem com 200, nem com 80. Eu tenho que fazer com 160 e com 40. Ficou claro, né, agora? Muito bem, então, se eu divido a parte pelo todo, eu tenho o percentual, que no caso é o que ele está pedindo, tá? Que é o percentual de redução. Muito bem, os demais, né? Deu para entender tudo? Exatamente. O 80 tem a parte não só para celulares, né? Ok, Edna, obrigado pelo, né, por Tchau, ter tchau, ficado pessoal. comigo. Valeu. Obrigado para você também. Obrigado a você. Até os próximos encontros. Ok, então essa foi as ideias dessa questão 146, tá? Agora vamos aqui para a 147.
Então, vamos fazer a leitura aqui dela. Então, a questão 147 diz assim: uma equipe de cientistas decidiu iniciar uma cultura com exemplares de uma bactéria em uma lâmina, a fim de determinar o comportamento dessa população. Após alguns dias, os cientistas verificaram os seguintes fatos. Então, essas três coisas é o que vai moldar a nossa fórmula, né, de crescimento da população de bactérias. Então, a cultura cresceu e ocupou uma área com formato circular. Então, essa é a primeira característica, né? Essa questão, se tem aqui uma lâmina, né? E se colocou aqui uma população inicial de bactérias, né? E a primeira informação é essa: essas bactérias estão em formato de circunferência. Ok, então esse é o desenho, sei lá, no microscópio, né? Imagine que aqui em cima que tem a lupa, né? Isso aqui é a tela, né? Aqui ele chama de lâmina e esse aqui é o formato. Esse aqui é o formato, tá? Então eu vou desenhar, essa aqui é a visão 3D, né? Mas eu vou desenhar frontal também, tá? Então desenhando frontal seria algo desse tipo aqui. Eu tenho aqui a lâmina e tenho aqui uma circunferência, tá? Sei lá. E aqui são as bactérias. Ok, a primeira informação é essa, né? Vamos à segunda. O raio do círculo formado pela cultura de bactérias aumentou 10% a cada dia. Então, o que ele está dizendo é o seguinte, né? Então, suponha que isso aqui é hoje. Quando for amanhã, o raio ele ampliou, né? 10%, né? Então, isso aqui é 10%. Esse pedacinho aqui é 10% em relação ao total. Esse pedaço daqui até aqui é do primeiro dia, daqui até aqui o segundo dia, né? Então, significa que no segundo dia eu tenho uma circunferência maior, tá? Imagine que esse segundo aqui também é uma circunferência. E assim vai, né? No terceiro dia vai aumentar 10%, né, em relação ao raio no dia anterior, né, que vai gerar outra circunferência, assim vai, né? A cada dia ele aumenta um pouquinho. E a concentração da cultura, né, no primeiro instante, né, era 1.000 bactérias por milímetro quadrado. E não mudou isso em relação ao tempo. Ou seja, as bactérias não se espalharam, né? A cada milímetro quadrado ainda tem 1.000 bactérias. Então, essa é a terceira informação, né? Então, no primeiro dia, que foi esse dia aqui, onde as bactérias foram colocadas, né, a cada milímetro quadrado, né, a cada milímetro quadrado, aqui tem 1.000 bactérias. Bom, todo mundo entendeu a ideia desse problema? Todo mundo entendeu, né, os dados que ele nos dá? Ficou claro isso? O que é dado no problema? Ou tem alguma coisa que ainda está esquisito? Ok. Tá, então, veja que ele fala a quantidade de bactérias por milímetro cúbico, né? Ou quadrado, desculpe. Por milímetro quadrado. Então, isso aqui é unidade diária. E outra coisa, né? A área da circunferência, né? Dada uma circunferência, a sua área tá em função do raio aqui. E a área do círculo, do círculo é 2πr.
sei se vocês lembram dessa fórmulazinha aqui, né? Mas ela é fundamental para a gente fazer esse modelo aqui que está sendo dado nesse problema. E todas essas fórmulas aqui são baseadas nisso, tá? Sendo que aqui tem alguns valores acrescidos, né? Então, vamos só ver a pergunta, né? Considere R, que é o raio do círculo, né, no primeiro dia, que é a quantidade de bactérias nessa cultura no decorrer do tempo, e dê o número de dias transcorridos. Então, vamos colocar essas referências, né? R é o raio no primeiro dia. Que é a quantidade de bactérias. E D é o número de dias. Então, na verdade, essa área aqui vai estar em função da quantidade de bactérias, porque eu sei que tem 1000 bactérias por milímetro quadrado. E o raio, ele não diz qual é a unidade, né? Ele só diz que é R. Então, a ideia, né, baseado também nessa formulazinha, é que a quantidade de bactérias seja a seguinte. Seja de 1000 bactérias vezes a área, né? Porque essa área aqui, quando a gente converter para milímetros quadrados, a quantidade de milímetros é a quantidade de 1000 bactérias, de múltiplos de 1000 bactérias, né? Suponha que esse círculo tem 2 milímetros cúbicos, então vai ter 12.000 bactérias. Se tiver 3 milímetros cúbicos, essa área todinha, então vai ter 3.000 bactérias. Então a quantidade de bactérias está em função da área. Então é 1000 vezes essa área. Tá? Não sei se todo mundo entendeu essa última ideia, né, que eu tenho. Então, quem é a área da circunferência? Né? No primeiro momento, é 2π vezes o raio. Né? Aqui, suponha que é o primeiro dia. Né? O primeiro dia que ela foi colocada aqui. Né? Coloquei agora. Essa é a quantidade de bactérias. Aí, o que ele diz? Né? No segundo dia, então aqui eu vou chamar primeiro dia. No segundo dia, eu vou colocar esse índice aqui para indicar isso, aumentou 10% no seu raio. Né? Essa é a informação que ele dá. E se aumentou 10% no raio, significa que agora meu raio vai ser o seguinte. 10% de 1 é 0,1, tá? Então, 1 seria 100%, né, do meu raio, ele aumentou 10%. 10% equivale a 0,1. E como ele aumentou, então meu raio passou a ser 1,1, né? Então ficou 1,1 vezes o meu raio. Isso é o que aconteceu no segundo dia. Aí no terceiro dia, meu raio, aqui é primeiro dia, desculpe, segundo dia, né? Que o meu raio era de 1 no primeiro dia e aumentou isso aqui. Então ele passou a ser 1,1. No terceiro dia, meu raio era de 1,1, né? Que acabou o dia com esse tamanho de raio. Aí eu vou acrescer 10% isso daqui. 10% desse valor é 0,11. Tá? E somando os dois vai dar 1,21. E assim vai. Então deixa eu só escrever aqui. O que aconteceu no terceiro dia? Ficou 1000 vezes 2π. E meu raio, né, passou a ser 1,21. Então, esses números aqui, eles são bem comuns em matemática financeira. No caso, por experiência, né, eu sei que o que eu vou dar não é uma informação trivial, mas esse valor aqui seria 1,1 ao quadrado. Tá? Então, significa que quando eu vier aqui para o quarto dia, provavelmente o valor que eu devo encontrar aqui vai ser 1,1 elevado ao cubo. Né? Então, vamos só escrever essas informações que eu estou dando aqui.
Deixa eu separar essas coisas aqui. Então, deixa eu escrever aqui, né? Reescrevendo isso aqui. No primeiro dia, a gente vai ter 1000 vezes 2π vezes o raio elevado a 1, né? No segundo dia, na verdade não é nenhum aqui não. No segundo dia, eu vou ter 1000, né? Só reescrevendo isso aqui. Vezes 2π vezes 1,1 elevado a 1, né? Na verdade, aqui eu tenho 1,1 elevado a 0, que dá 1. Aqui eu tenho 1,1 elevado a 1. No terceiro, eu tenho 1000 vezes 2π. Aqui falta o raio, né? Vezes o raio, vezes 1,1 elevado a terceiro. E tem um padrão aqui, né? No 10º dia, eu vou ter 1000 vezes 2π vezes o raio, vezes 1,1. Aí vamos ver, né? Desculpa, aqui é 2. Então, quando aqui foi 1, aqui foi 0. Quando aqui foi 2, aqui foi 1. Quando aqui é 3, aqui é 2. Quando aqui é D menos 1. Então, modelei mais ou menos aqui o que acontece com o crescimento das bactérias. Vamos lá nas alternativas ver o que mais se parece com isso. Então, olha só, a área é 2πr, né? Aqui não aparece nem o 2, ó. Nem o número 2 aparece aqui. Então, o que isso significa? Não pode ser essa, tá? Porque no nosso modelo aqui tem um 2, ó, né? Em algum lugar. Então, aqui não tem o 2. Nem na alternativa A, nem na B, nem na C, ó. Só tem aqui na D e na E. Então, significa que só por causa dessa pequena informação eu já elimino as 3 primeiras. As 3 primeiras já não podem ser, já não podem resolver nosso problema. Aí quando a gente vem aqui para essas duas, tá? Aí tem esse modelamento aqui que eu comentei com vocês, né? Como eu mostrei a vocês que são potências de 1,1 o crescimento, então no caso vai ser a alternativa D. Tá? Essa aqui vai aparecer aqui múltiplos disso aqui, né? Tipo 1,1, depois 2,2, né? Que não é isso, né? 2,2 não é o acréscimo de 10% do raio, né? Ele já está dobrando. Então, sei lá, é 100% por cima, seria 200%. Né? Então, é por essa razão que não é a alternativa E. Então, a ideia dessa questão é essa, tá? Eu sei que ela não é trivial, né? Não é simples de se modelar, mas, né, eu vou esperar aí o feedback, eu quero saber se vocês entenderam, se não entenderam, e se não entendeu, onde não foi, né? Onde foi que não entendeu. Então, diga aí para mim, por gentileza. Tá claro essa questão? Tá sim. Tudo bem. Não entendeu quase nada. Ok, então vamos às ideias. Você entendeu o que ele deu? Você entendeu os dados da questão? Entendeu mais ou menos? Você entendeu os dados? Ok. Você lembra da fórmula da área, né? Da circunferência? Sim, eu me lembro sim. Muito bem. Então, aqui nessa área tem o raio e a área, né? Para ter a área da circunferência, eu só preciso dessas duas coisas.
e ele só dá nomes diferentes, né? O raio continua sendo o raio aqui das bactérias, o que? A quantidade de bactérias e o D, o número de dias. Aí foi que ele disse, né? Que no primeiro dia tinha 1.000 bactérias por milímetro quadrado. Ou seja, tá vendo essa pequena circunferência aqui, né? Então, se eu pego um quadrado pequenininho de 1 milímetro de lado, né? Que é isso que significa milímetro quadrado. É um quadrado de lado 1 milímetro. Nesse quadrado tem 1.000 bactérias. É isso que ele está falando. Tá? Segunda coisa, a cada dia o raio aumenta 10%. Então, os 10% estão aqui. Ó, né? Como é que de 1, eu acho que 10% de 1 é 0,1. Bom, a ideia para calcular isso é assim. Quanto vale 10% de 1? 10 de 1 é 10 por 100 vezes 1. Oi, tem alguém aí? Vocês estão me ouvindo? Estou. Vocês perceberam que caiu aqui para mim. Do nada sumiu. Oxe, agora ele está apresentando o celular. Eu acho que é melhor encerrar por hoje. Ou pode continuar.
Tudo bem, então deixa eu retornar aqui. Então, repetindo, né? Sim, então, no primeiro dia o raio era de tamanho 1, 1R. No segundo dia, ele aumentou 10% no primeiro dia, né? O primeiro dia ele terminou com esse tamanho aqui, 1,1. Isso no segundo dia. No terceiro dia, ele estava com esse tamanho aqui, que é o do dia anterior. Aí, ele sempre aumenta 10% por dia, né? Então, esse 0,11 é 10% de 1,1. Como é que a gente acha esse valor? Então, a ideia é essa daqui, né? É 10% de 1,1. E 10% de 1,1, seguindo essa mesma ideia aqui, é o seguinte, é 10% vezes 1,1. Aí esse 1,1 eu vou escrever ele diferente, né? Não, eu vou deixar assim. Então, cancela aqui esse com esse, né? Vai ficar 1,1 dividido por 10. Né? E 1,1 dividido por 10 nada mais é do que pegar essa vírgula aqui e colocar ela para a esquerda. Dividir por 10 é diminuir o número, né? O resultado é menor do que o número que eu tenho. Então, para diminuir, né, outra coisa, né, dividir por 10 é deslocar essa vírgula. A quantidade de zeros é a quantidade de deslocamentos. Então, como só tem um zero após o número 1, significa que esse valor desloca uma vez só. E fazendo isso, a gente vai ficar com 0,11, que é esse valor aqui. Esse valor é 10% desse. Se eu somar, dá 1,21. Tá? E vou fazendo isso. No quarto dia, como seria? Seria 1,21, 10% disso aqui. Vai ser 1,21 vezes 10%. Né? Aqui cancela, cancela, né? Vai ficar esse valor dividido por 10, que é ele mesmo com a vírgula deslocada. Então, vai ser 0,121. Então, vamos colocar ali na nossa tabelinha. Tá? Então, aqui vai ser 0,121. E somando isso aqui, vai dar 1,331. Aí eu coloquei aqui, né, outra maneira de perceber isso, né, esse 1,1, que é assim. Olha só, vou mostrar aqui. Vou usar aqui a calculadora para ser mais rápido. Mas é assim, eu tenho 1,1. Se eu fizer vezes 1,1, é 1,1 ao quadrado, que dá 121. Se eu multiplicar por 1,1 de novo, é 1,1 ao cubo, que dá 1,331, tá? Então, esses valores aqui foi o que eu tinha dito, né? Na verdade, esses valores aqui são potências de 1,1, tá? Então, significa que a cada dia o aumento do raio está em função das potências de 1,1. Por isso que eu coloquei aqui, ó. Eu troquei 1 é 1,1 elevado a zero, né? Qualquer coisa elevada a zero é 1. No primeiro dia o raio é 1R. No segundo dia é 1,1 vezes R. Que no segundo dia ele aumentou 10%. No terceiro dia é 1,1 ao quadrado. Aí quem seria no 10º dia? Bom, se a gente olhar esse número e esse é um a menos que esse. Ó. Primeiro dia é 0, segundo dia é 1, terceiro dia é 2, no 10º dia é D menos 1. Então, todo mundo visualizou essa ideia da potência de 1,1?
parte do D-1 é percepção, né? Aqui não é 1, que é primeiro dia. Vamos olhar a potência de 1,1. É 1,1 elevado a 0. 0 é 1 a menos que esse. Ó. Segundo dia, vamos olhar para 1,1. Está aqui 1,1, se repete uma vez, que é 1 a menos que esse. Aí, vamos olhar para o terceiro dia. Está aqui 1,1, aqui é 2. Ó. Então, veja que aqui está na sequência, né? Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, 10º dia. Como é que estão os números aqui? Ó? É sempre 1 a menos. Ó. 0, né, quando é o primeiro dia. 1, quando é segundo dia. 2, quando é terceiro dia. No dia D, é 1 a menos. É D-1. Tá? Então, só com isso já dá para matar. Né? Então, vamos perceber. Por que tem 1000 aqui? Porque aqui vai gerar uma área e a cada quadradinho, né, cada milímetro quadrado, tem 1000 bactérias. Então, a área, se eu multiplicar por 1000, é a quantidade de bactérias. Então, olhando para o texto aqui, qual é a área? Né? Ele está perguntando qual é a área que tem a quantidade de bactérias. Então, perceba que, como a área é 2πr, tem que ter o 2. Aqui não tem o número 2. Ó. Se você olhar o item A, não tem o número 2, multiplicando o π nem o raio. Aqui também não tem o número 2 nem aqui. Ó. Então, significa que não pode ser A, B ou C. Tá? Porque o número 2 ele faz parte. Ó. O número 2 ele faz parte da nossa fórmulazinha. O 1000 aparece como 1000 ao cubo, 10 ao cubo, tá? Isso aqui é 1000. Isso aqui é 1000, tudo isso aqui é 1000. Aí me resta duas alternativas então, né? Que são as alternativas que tem o número 2. Então, ou é a D ou é a E. Bom, a gente viu, né, que o tamanho do raio ele cresce em função de potências de 1,1, né, que no caso vai ser esse daqui. Se a gente olhar, o nosso modelo que está escrito lá praticamente é esse. Né? Esse aqui, por que não pode ser, então? Porque perceba que o raio é sempre 1, alguma coisa. À medida que ele vai aumentando, ele não passa disso. Né? Olhando aqui nesse cronogramazinho aqui, ó, no primeiro dia 1,1, no segundo dia 1,21, no terceiro dia 1,331. Ou seja, ele não chega a dobrar o tamanho do valor do raio, né? Que ele aumenta só 10% por dia. Se a gente for olhar esse modelo aqui que ele fez, ó, então significa o seguinte, no primeiro dia vai dar um -1, que dá 0, né? Então já zera a quantidade de bactérias. Ora, se zera a quantidade de bactérias no primeiro dia, não vai ter nenhuma bactéria para o segundo. Tá? É o primeiro detalhe que, no caso, torna essa equação falsa. Segundo, se D for 2, né, beleza, vai bater justamente com a fórmula de cima. Mas se for 3, ele dobra o valor, né, porque passa a ser 2,2, né, quer dizer, e aqui ele não dobra o valor, né? Esses valores aqui, se a gente olhar em relação anterior, não é o dobro nunca. E sim só o acréscimo de 10%. Então, são as razões de tornar esse item falso. Né? Logo, o modelo desse contexto aqui, dessa questão 147, é a letra D. Tá? Eu acho que, assim, eu sei que essa questão não é simples de entender, tá? Mas eu acho que ficou menos difícil, né? Depois de toda essa reexplicação. Mas, de toda forma, eu queria que vocês me dissessem, tá? Se melhorou, se piorou, né? Se o mais ou menos ficou agora mais do que menos, ou se piorou, né? Pode ser que, eu explicando, pode ser que melhorou, né? Mas essa é a ideia. Esse tipo de questão, em particular, né? Eu deixaria por último, assim, sei lá, não por último, mas sim pularia, né? Porque é uma questão técnica de modelar, né? Forma no ensino médio, de forma geral, né?
não se aprofundam nisso. Aqui é a área de... A ferramenta que está por trás dessa questão é a área de círculo. Então, é uma ferramenta extremamente simples, né? Comparado ao que a gente estuda que a gente estuda no ensino médio, né? Isso aqui é uma ferramenta, inclusive, do fundamental, mais fundamental do que do médio. Mas é isso, né? Modelar, né? Não importa o quão fácil seja a ferramenta, né? O difícil é transformar o contexto em forma. Esse é o mais complicado. Mas não sei se essa minha última fala é respondendo a pergunta do Paulo, né? Qual é o assunto? O assunto é esse, ó, é a área de círculo. Essa é a função que está por trás dessa, na verdade, essa é a fórmula que está por trás dessa questão. Só isso. Né? Eu sei que tem uma percepção aqui também de percentual, né? E de potências de 1.1, mas, de forma geral, essa é a ideia. E se você for procurar especificamente aulas sobre áreas de circunferência, de círculo, desculpe, dificilmente você vai encontrar um aprofundamento nesse nível, né? Pelo menos eu acredito. Bom, então ficou menos difícil para todo mundo, ficou tá tranquilo aí para vocês essa questão? Bom, então eu acho que pelo nosso tempo, né? Eu acho que eu roubei aí 8 minutos de vocês, né? Apesar de que, como a gente também não começou pontualmente às 3 horas, eu acho que chegamos ao tempo da aula, tá? Então, por hoje eu vou ficar por aqui, tá? Próxima aula, a gente vai discutir essa questão 148, tá? E as demais, né? Não sei se a gente vai discutir mais do que ela, né? Eu acho que essa questão aqui é meio chatinha, assim, tem que fazer uma discussão mais profunda. Pois tá, quem não tem dúvida, tá liberado, tá? Daqui a pouco eu libero o vídeo para vocês, né, dessa aula. Agradeço a quem veio, né, esse encontro. E na próxima quarta-feira a gente continua com a nossa série, tá? Valeu, Pois tá. professor. Até a Então, próxima. Tchau. até mais, Felizardo. Até mais, Paulo. Até mais, Luan. Até todo mundo.